Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo, na sua origem, natureza, mecanismo, tudo na ótica espiritual. Semana passada, nós estudamos o orgulho. Semana anterior, nós estudamos o que são os vícios, né? E hoje nós vamos estudar o que são as virtudes no conjunto, né, total. E semana que vem nós vamos estudar, né, as virtudes da energia do APAS, né, que se manifesta no centro de força, né, que é o epigástrico. Então diz a nossa lição de hoje, né, virtudes. Virtude é o conjunto de todas as qualidades morais do homem. Dentro dele existe toda a superioridade que o torna capaz de realizar tudo o que deseja, sendo necessário seu equilíbrio dentro das normas estabelecidas pelas leis, para que possa gozar de uma felicidade duradoura e viver sempre em harmonia com o seu eu interior e com a natureza que o rodeia. Tudo o homem pode realizar, sendo necessário harmonizar suas vibrações individuais com as correntes cósmicas e concentrar o pensamento nelas. A busca da harmonia interior, psíquica e mental aumenta a força e se multiplica. Quanto mais equilibrados e harmônicos entre si os centros de força, mais saúde física e psíquica o homem terá e maior carga de energias ou força vitalizadora possuirá para colaborar na grande obra. Através das encarnações, ele vai acelerando as vibrações das energias do centro de força em seus infinitos aspectos, que constituem os sistemas do organismo e se manifestam como ódio, ciúme, vingança, ambição, lascívia, etc. E os vários vícios como orgulho, cólera, inveja, luxúria, gula, preguiça, avareza, fazendo agir de acordo com essas manifestações e transformando em vibrações mais sutis, mais perfeitas, como amor, caridade, igualdade, fraternidade, humildade, empatia, etc. Quando o homem desenvolver os seus centros perceptivos, quando for capaz de abrir sua mente para que penetre em si todas as leis externas, então ele tornar-se-á duas naturezas com a mesma capacidade. A natureza externa, que vagarosamente realiza tudo ao compasso da lei do progresso, e a natureza interna, que através de sua exaltação, do esforço e de sua boa vontade, unirá suas forças e abreviará as realizações que deseja. Está aí. É curtinha, né? Mas cheia de informações, né? Então, o que ele diz aqui? Que é o conjunto de todas as qualidades, ou seja, né? É o conjunto de todas as vibrações mais elevadas dos aspectos dos 7 centros de força, né? Nós estamos estudando um centro de força, que é o epigástrico, né? Mas os outros centros de força, a gente já até estudou isso, os outros centros de força também estão sendo desenvolvidos, né? Então, simultaneamente, nós estamos apresentando qualidades de um centro de força, né? Qualidades de alta vibração, né? Ou seja, virtudes, e qualidades com baixa vibração, que são vícios, né? Então, não é o homem tem todos os vícios em todos os centros de força e, né, automaticamente ou naturalmente todos os centros de força aceleram suas vibrações e se transformam em virtudes. O homem fica sem nenhum defeito. Não, não é assim.
né? E nem poderia ser. Então, o homem apresenta centro de forças com, né, virtudes já elevadas e centro de força com vibrações ainda baixas que apresentam, né, sensações grosseiras, imperfeitas, tá certo? Então, nós somos assim. Nós temos qualidades e defeitos, porque esse desenvolvimento, essa aceleração da vibração de cada centro de força, que vai tornando a gente, né, bom, né, ou mal, se for o caso, né? Então, o que é que ele diz aqui? Ó? Dentro do homem, né? Dentro do homem, existe toda a superioridade, né? Que o torna capaz de realizar tudo o que deseja, tá certo? Por que isso? Né? Porque todo centro de força nosso, né? Se nós desenvolvermos todos os nossos centros de força, ele estiver com vibrações elevadas, vibrações altas, isso nos dá força. Então nós temos essa superioridade, temos, mas por que ainda não praticamos essa superioridade? Porque os nossos centros de forças ainda, né, alguns ainda estão com baixa vibração, que não permite que a gente atue, né, com toda essa superioridade que nós somos, né? Não é que nós temos essa superioridade, nós somos essa superioridade, porque nós somos energias, somos vibrações. Então, quando o centro de força acelera a sua vibração, aumenta a sua vibração, né, nós passamos a ser, né, aquela vibração. Tá certo assim? Nós não, nós não estamos, nós somos vibrações, nós somos energia, nós agimos de acordo com a velocidade vibracional das energias de cada centro de força, né? Estão entendendo assim? Então, do homem, né, existe toda a superioridade que o torna capaz de realizar tudo o que deseja. Veja bem, o Cristo, né, realizava tudo o que desejava dentro das leis, das normas estabelecidas pelas leis. Por quê? Porque ele já tinha os centros de força, né, todos os centros de força com a vibração máxima. Já a energia não tinha mais energia condensada, era energia livre, tá certo? Então ele era a superioridade. Ele é a superioridade. Então, o que é necessário? Né? O equilíbrio dentro das normas, né? Sendo necessário o equilíbrio dentro das normas estabelecidas pelas leis, tá certo? Então, o que é que nós estamos fazendo com esse curso? Estudando as leis, estudando as energias, né? Que as leis, né, agem sobre essas energias. E que são essas energias? Somos nós. Nós estamos estudando, né, buscando, né, através desse estudo, essa compreensão dessa nossa superioridade, ou agindo com essas energias de maior vibração, né? Então, se a gente age assim, dentro dessas normas estabelecidas, né, nós podemos gozar de uma felicidade, né, duradoura, eu diria, tiraria duradoura e colocaria eterna, e viver em harmonia com o seu eu, com o nosso eu interior e com a natureza que nos rodeia. Então vamos ver no nosso no homem a trindade. Hum? Eu botei aqui a nossa amiguinha, né? Aí eu vou botar aqui o homem é a trindade, para a gente ver esse parágrafo aí, tá certo? O homem, a trindade. Então, o que é que ele diz? Né? Quando a gente vai aumentando a vibração do nosso centro de força, nós almas e nós corpo físico, tá certo? Quando a gente aumenta a velocidade vibracional aqui, aumenta também na alma.
Então, nos aproximamos do nosso divino ajustador, que é o Espírito, mas se aproxima como? De distância? Né? Não, em vibração. Nos aproximamos da vibração absoluta, tá certo? Então, nós vamos, estamos em sintonia, né, mais próxima, né, com o nosso divino ajustador, e em consequência disso, nós estamos deixando penetrar em nós a natureza externa que nos rodeia, diz assim, né? Lembra que a nossa aura atrai a energia, que nós estamos imersos em todas as energias, né, do universo, né, e todas as qualidades, todos os aspectos, né? Nós estamos mergulhados nessas energias. E qual é a energia, né, que se identifica com a gente, com o nosso centro de força? Né? É a nossa aura que vai dizer. Então, se a aura está em alta vibração, nós vamos entrar em sintonia com energias de alta vibração, né, que nos rodeia, é a natureza que nos rodeia. Está entendendo? Se nós temos pensamentos de baixa vibração, nós vamos entrar em sintonia com energias de baixa vibração, porque a nossa aura é de baixa vibração e se harmonizam entre si, né? Entram em ressonância ou em sintonia. A vibração da nossa aura entra em sintonia com a energia que tem a mesma vibração. Então ficamos sendo banhados por essa natureza de baixa vibração. Estão percebendo? Né? A gente tem que sempre estar elevando, né, nossos pensamentos, preenchendo a nossa mente com vibrações, né, pensamentos de alta vibração, né, sempre com a intenção né, de construir, de fazer o bem, né, que a intenção é que dirige o nosso pensamento, é que escolhe, né, a energia que vai, né, ser compatível com essa intenção, tá certo? Então vamos ver assim, né? Dentro do homem, né, existe toda a superioridade que o torna capaz de realizar tudo o que deseja, sendo necessário seu equilíbrio dentro das normas estabelecidas pelas leis, para que possa gozar de uma felicidade duradoura e viver sempre em harmonia com o seu espírito, né? E com a natureza que nos rodeia, ou que a gente está imerso nessas energias todas, né? Mergulhado nessas energias, tá certo? Agora veja bem como a importância desse outro parágrafo aqui. Tá, o negócio dá cada pulo danado que chega a tomar susto, né? Aqui, é esse daqui que eu quero. Tudo o homem pode realizar. Veja, dentro dele existe toda a superioridade que o torna capaz, né, de realizar tudo o que deseja. Aqui ele confirma. Tudo o homem pode realizar. Agora, o que é que necessita, Gilberto? Né? Porque é quem tem essa superioridade aqui. Então ele diz assim, olha, sendo necessário harmonizar suas vibrações individuais com as correntes cósmicas e concentrar o pensamento nelas. Beleza? Vamos ver? Então, o que é que precisa? Né? A nossa mente, nós estamos onde a nossa mente está. Se nós estamos com pensamentos de alta vibração, né? Se a nossa mente, né? A gente impregnou a nossa mente com pensamento de alta vibração, a nossa mente está num ambiente do universo de alta vibração que seja compatível com ela, que seja que entre, né, em ressonância, em harmonia com ela, em sintonia com ela, tá certo? Nós estamos onde nossa mente está. Então, quando nós queremos realizar alguma coisa, é isso que ele está colocando aqui, né? A realização. Nós temos que
alimentar esse pensamento que a necessidade criou. A gente já estudou isso, né? O homem não cria o pensamento. Quem cria pensamento é a necessidade do homem, tá certo? Então, o pensamento que a necessidade criou, quer dizer, que o homem necessita, né? Aí essa necessidade criou essa forma criou o pensamento. Então, o que ele diz? A gente tem que alimentar esse pensamento e manter ele, né? Manter a mente ligada na vibração do universo, tá? Sem vacilação. Vê assim, vamos ver. Tudo, por exemplo, sendo necessário harmonizar suas vibrações individuais, ou seja, o pensamento, com as correntes cósmicas, ou seja, buscar sintonizar as correntes cósmicas com a vibração do nosso pensamento e concentrar, né? Ó, ficar ligado nele, sem vacilar, porque o pensamento, né, ele está ligado à nossa mente por um fio, né, que a gente alimenta ele, tá certo? É como o fio que alimenta uma lâmpada, né? Se o fio que alimenta a lâmpada cortar, a lâmpada acende? Apaga. Então, quando a gente vacila, a gente duvida, esse fio quebra e o pensamento fica solto, gravitando na natureza como uma estação remota, transmitindo aquele programa que a necessidade do homem criou. Ah, Gilberto, e aí, como é que faz? Bom, tá aí na natureza, né? Ele é seu, ele não vai para ninguém. Não existe trocadilho. Ele não vai para ninguém, ele é seu, né? Então, todas as pessoas, todo mundo que tiver um pensamento que se identifique, né, que sintonize com as vibrações desse pensamento, ele passa a receber essas informações. Isso se chama obsessão. Então, se a vontade que criou esse pensamento é maior que a vontade dele, aí o que a gente estudou, ela toma raiz na inteligência e o homem passa a agir de acordo com essa vontade do pensamento. Tá certo? Agora, como é que vai acontecer para acabar com isso? Né? Desligar essa estação. Quando o homem que criou isso tiver necessidade de energias que ele usou para criar esse pensamento, essas energias vão para alimentar ele. Aí o pensamento se desfaz. A estação remota sai do ar. Estão percebendo assim? Então, vamos ler novamente para a gente agora. Depois disso, a já acompanhar o raciocínio. Então, ele está dizendo: tudo o homem pode realizar, sendo necessário harmonizar suas vibrações individuais, quer dizer, o pensamento, as vibrações dele, com as correntes cósmicas e concentrar o pensamento nelas. Ou seja, você cria o pensamento, e a necessidade criou o pensamento do que você precisa, e você então mantém isso, né? Não precisa dizer, oh, minha querida energia cósmica, oh, meu amor, minhas correntes cósmicas, entra em sintonia comigo, eu estou concentrado em você. Nada disso. Ninguém disse isso com vocês. Apenas vocês mantêm o seu pensamento sem vacilação e, naturalmente, o seu pensamento vai buscar se harmonizar com as correntes cósmicas. Você só precisa ficar ligado com o pensamento, alimentando a forma do que a necessidade criou. Está bem assim? Então tá.
Então vamos continuar. Veja bem. Ô Jesus Cristo, esse computador, rapaz, ele tem dia que ele fica preguiçoso, tem dia que ele tá danado, pulando, tá que nem pipoca. Aí diz assim, olha, a busca da harmonia interior, né? Harmonizar com as vibrações individuais. A busca da harmonia interior, tanto psíquica quanto mental, aumenta quando a gente está em introspecção, quando a gente está em meditação. É a mesma coisa, né? Liga o pensamento e mantém. Aí nós vamos harmonizar o nosso centro de força com as correntes cósmicas. Tá certo? É a mesma coisa. Qualquer coisa que você queira, essa é a forma. Tá bom? Essa é a forma. Né? Não existe. A lei é a mesma. Né? Assim? As leis são imutáveis, tanto no macro quanto no microcosmos. Né? Nós somos micro em relação ao macro. Né? Então, isso assim, a busca da harmonia interior, psíquica e mental, é a mente, aumenta a força e se multiplica. Tá? Quando a gente entra em sintonia, né? Aí uma alimentação, né? Tanto da energia cósmica com as nossas energias. E quanto maior, mais estreito for essa sintonia, né? Aquela microsintonia, quanto mais estreita for essa sintonia, mais força você tem, o homem tem, né? A vontade maior, a força maior, a convicção, a certeza, isso aí é que aí você passa a realizar naturalmente, sem dúvida. Será que eu consigo? Tá certo? Tem que ter essa coisa, né? Quanto mais equilibrados e harmônicos entre si os centros de forças, tá certo? Mais saúde física e psíquica o homem terá. E maior é carga de energias ou força vitalizadora possuirá para colaborar na grande obra. Não é para fazer besteira, não. É a intenção, tá? Porque a natureza não dá armas a cegos, né? E tem que existir essa sintonia, né? Qualidades iguais se atraem, né? Essa lei da afinidade, né? Energias afins se atraem. E quem determina essa energia é a intenção. Então, se você tem um centro de força forte, mas quer usar ele com uma intenção ruim, você não vai sintonizar, né, nas energias ou com a força vitalizadora. Você vai sintonizar na energia, né, que a sua intenção está ligada. Tá certo? Então, é uma força fraca, uma vontade fraca e uma não realização. Duvida, o centro a forma fica gravitando na natureza e alimentando com essas energias de baixa vibração o seu ser. Tá certo? Compreende assim? Tá? Então é assim, olha, lendo de novo, agora com essa, né, com essa compreensão para a gente entender. A busca da harmonia interior entre nós centros de força, né? O alinhamento, como chama, interior, psíquica e mental. Quer dizer, está ligado à alma e à mente, né? A mente material e a alma. Então, a nossa mente está recebendo vibrações da nossa alma, que são vibrações altas, porque a alma recebe vibrações do espírito. Vamos ver? A alma recebe vibrações do espírito, tá vendo? E a alma transmite essas vibrações para o corpo físico. Estão percebendo? Através da meditação, da introspecção, a gente busca essa sintonia, porque nós estamos agora, hoje, nesse momento, nós estamos
sintonizados, a nossa mente está impregnada, cheia, soberbada das impressões do mundo exterior, desses sistemas que criaram aí, né? Medo, pavor, desespero, agonia, né? São vibrações que a gente vê nas redes sociais, nas emissoras que transmitem esses programas, em jornal, em revista, porque quem criou esses sistemas quer manter a gente escravizado a eles. E nós nos escravizamos a tudo que a nossa mente estiver ligada. Então, quando a gente, através da meditação ou introspecção, né, mesma coisa, então a gente busca a sintonia da alma, a gente vai tirando essas vibrações do mundo externo aqui que está, né? A gente vai mudando e recebendo vibrações da alma, vai limpando a nossa mente. Tá certo assim? Então nós estamos nos aproximando do nosso divino ajustador que está em nós. Percebe assim? Como é importante? Mas a gente tem que ter a intenção pura. Ah, eu vou meditar aqui para ganhar força para aquele miserável e o que é que eu vou fazer com ele? Aí vai conseguir onde? Não consegue nunca. Porque não há sintonia das energias. Não sintoniza com a energia de baixa vibração. Né? Então, tá certo? Então, é busca harmonia interior, psíquica e mental, aumentando, né? A busca aumenta a força e se multiplica. Quanto mais equilibrados e harmônicos entre si os centros de força, mais saúde física e psíquica o homem terá e maior carga de energias ou força vitalizadora possuirá para a colaboração da obra. Então, veja bem, nós estamos estudando o epigástrico. Como é que a gente pode, né, equilibrar o epigástrico com alimentos, né, com alimentos menos densos? Né? Shebna diz que a gente tem que mastigar tudo, tá, o alimento, mastigar até que ele se transforme em líquido para a gente engolir, tá certo? Então, veja bem, com a importância desses alimentos, a gente quase que não mastiga, vai engolindo logo tudo de vez. Né? Aí, o que é que acontece? É o estômago que vai, né, resolver esse problema. E quando a gente ingere o alimento já bem mastigado e líquido, aí a digestão é mais rápida, é mais fácil. Quer dizer, né, o nosso organismo, no caso, o sistema digestivo, gasta pouca energia e recebe muita energia do alimento. Quando o alimento é denso, a gente não mastiga, então o organismo vai gastar muita energia para digerir, transformar aquele alimento. E a quantidade de energia que tem aquele alimento muitas vezes é igual ou inferior a que ele gasta, o organismo gasta. Aí vai desequilibrando né, esse centro de forças. Eu estou dando um exemplo, né, desse. O cardíaco que é cólera, né? Então, vamos ver, né, o que é que a gente vai transmitir para ele, né? O que é que os pensamentos, as formas, né? Então é assim, quando a gente começar a harmonizar, equilibrar cada centro de força nossa, tá certo? Então essa harmonia interior, harmonizando, equilibrando cada centro de força, aí é pronto, nós estamos alinhando esse centro de força, né? Alinhando os plexos e chakras. Porque veja bem, a coisa é racional, né? Se você tem um centro de força vibrando em uma vibração lá, o outro em outra vibração, o outro em outra, como é que pode estar alinhado, sintonizado? Esse alinhamento é a sintonia que tem, a harmonia que existe entre esse centro de força. Mas para que eles estejam harmonizados, então, o plexo, o chakra sagrado, né?
Já foi estudado. A gente está vendo a energia que a gente gasta, né, em sexo, né, desvairios, desarmoniza esse centro. E então ele fica em desarmonia com quem? Com o coronário, que ele alimenta, né? Com o coronário, né? Então, se a gente equilibra todos os centros, cada um centro de força individualmente, de per si, então, se todos estão equilibrados, eles estão aliados, tá certo? Percebem assim? Então, vamos ver. Ó, através das encarnações, ele vai acelerando as vibrações das energias do centro de força, tá? E a encarnação nossa é para acelerar o centro de força. Veja bem, de acordo com a necessidade desse centro de força, né? De energia, de realizar alguma coisa com a energia desse centro de força, ou desse qualquer um. Então o espírito manda, a alma acelera o dela, porque, né, ela toma conhecimento, quando ela toma conhecimento, ela acelera, ela passa agora a ser, né, a sensação, o prazer, o sentimento que aquela vibração traz, e passa para o plexo do corpo físico, que acelera também, tá certo? E acelera também. Isso a gente só pode fazer quando está encarnado, por esse motivo, porque a alma só acelera seus centros de força quando vai atender às necessidades do centro de força do corpo físico. E o corpo físico só vai ter necessidades, né, os centros de força, quando estiver juntos, formando o organismo. Está bem assim? Porque quando a gente desencarna, esse centro de força aqui vai para o plano, né, de Teja, isso aqui vai para Vayu, isso aqui vai para Prana, isso vai para Prithvi, isso vai para Aqua, isso vai para a energia cinética, isso para a energia cósmica, e ficam lá. Quando a gente vai encarnar e pega todo mundo, coloca isso todo mundo no óvulo, tá? No espermatozoide, pega a energia, cria um espermatozoide e coloca ele na hora, né, do ato sexual e coloca a energia no óvulo da mulher. Então, a energia da alma que vai encarnar, né, ela condensou o espermatozoide e colocou o sangue de força dela e colocou energias também no óvulo. Agora, dos bilhões de espermatozoides que existem, qual é o que vai ter afinidade energética, né? O espermatozoide que vai ter afinidade com o óvulo é quem tem a mesma energia. A alma colocou a sua energia no óvulo e criou o espermatozoide. Então, pela lei da afinidade, esse espermatozoide é o que vai penetrar no óvulo, porque ele está com o centro de força da alma. E foi ela quem criou, é a energia dela que criou o espermatozoide e a energia dela que ela colocou no óvulo. Está bem assim? A lei da afinidade, é semelhante se atrai. Isso é encarnação, tá? Quando a gente, né, estudar a encarnação, né? Então, através das encarnações, desse processo que a gente viu aí, ele vai acelerando as vibrações das energias do centro de força em seus infinitos aspectos, que constituem os sistemas do organismo e se manifestam, né, com as baixas vibrações. Aqui vem ódio, ciúme, vingança, ambição, lascívia, né? São vários centros de força aqui, né? A lascívia, né? A ambição é o braquial, né? A vingança, o frontal, né? Ciúme, cara, ódio cardíaco, por aí, tá certo? Então, vários vícios, orgulho, cólera, inveja, luxúria, gula, preguiça, avareza, né? E essas vibrações fazem o homem agir de acordo com elas. A gente já viu que essas vibrações é o pensamento da necessidade do organismo, dos órgãos,
que vão até a sua mente e se esse pensamento, cada um disso aqui é um pensamento, tá? Tudo é pensamento, tá certo? Lascívia, ambição, vingação, tudo é pensamento, tá? Então, se a vontade de um desses pensamentos é maior do que a vontade do homem, então o homem age assim, pela luxúria, pela inveja, pela preguiça, pelo ciúme, pela ambição. Mas, vamos botar de novo nele. A gente, Gilberto, você agora, se tem ele aqui, por que que a gente não vai olhar nosso querido amigo, né? Que a gente olha ele sempre, olha aqui, não é assim? Olha, qualquer uma vibração daquela, baixa vibração, tá certo? Aqui é baixa vibração, média vibração, alta vibração, tá? Aqui é os vícios, aqui é amenizado os vícios, aqui são as virtudes. Você vê que é pelo aumento da velocidade da vibração. Então, aqui não é a vontade, lembra? A vontade do homem. E se um daqueles, né, daqueles impulsos, daqueles vícios, tem uma vontade superior, quer dizer, isso aqui vem mais para cima, quer dizer, é maior energia potencial que a energia da vontade. Então, essa é a vontade daquele vício, né, né, é maior, então domina, né, a vontade dele e agora ele passa a agir de acordo com a vontade dessa vibração, tá certo? Então ele é colérico, ele é lascívio, ele é preguiçoso, ele qualquer coisa disso aí. Mas se ele fortalece a vontade, Gilberto, então como é que ele vai conseguir isso? Ele fortalecendo a sua vontade para ficar superior à vontade daquelas vibrações, então ele domina essas vibrações, tá certo? Então ele domina essas vibrações e o que é que acontece? Botando logo de novo nele, ele domina essas vibrações e ele passa a ser ele, né? Tá certo? Ele domina as vibrações e ele passa a ser ele. Então, no caso aqui, né, como a gente viu, né, a inveja, a vontade da inveja é inferior à vontade dele, então ele já não é mais invejoso. Gula, luxúria, preguiça, a vontade dele é maior do que a vontade da preguiça, ele nunca vai ser preguiçoso, ele vai ser trabalhador. Avareza, né? Ele vai ser, se a vontade dele é superior à vontade da avareza, ele não vai ser avarento. E assim com todos, né? Está percebendo assim? Como é importante a gente desenvolver a nossa vontade, tá? A nossa vontade, né? Então ele diz assim: quando o homem desenvolver seus centros perceptivos, quando for capaz de abrir a sua mente para que penetre em si todas as leis externas, que são internas, né? A gente tem sintonia com as internas, então ele tornar-se-á duas naturezas com a mesma capacidade. Quando ele, né, abrir a sua mente, né, abrir a sua mente para que penetrem-se todas as leis externas, o que é isso? Introspecção, tá certo? Porque a mente dele, ele vai receber vibrações da alma, a mente dele vai registrar essas vibrações da alma, vai entrar em sintonia com vibrações da natureza externa, porque a alma é a nossa natureza interna, né? Então, quando a mente da gente é cheia de formas, né, de pensamentos emitidos pela alma, então nós vamos entrar em a mente, né? Nós estamos onde a nossa mente está, né? Assim? Então nós vamos entrar em sintonia com vibrações da natureza externa.
Então, tanto a natureza externa quanto a interna estão na mesma, né? Estão em sincronia, estão em ressonância, estão em sintonia. Então, nós somos a natureza interna com a externa, a mesma coisa, tá certo? Então, vamos ver aqui de novo. Quando o homem desenvolver seus centros perceptivos, quando for capaz de abrir sua mente para que penetre em si essas leis externas, né? A mente, mas a mente tem que estar com essas vibrações, né? Então ele tornar-se-á duas naturezas com a mesma capacidade, porque estão em sintonia, a interna com a externa, né? Então a natureza externa que vagarosamente realiza tudo ao compasso da lei do progresso, né? 50 milhões de anos em cada, né, reino desse, né? Ou a gente pode antecipar, né, acelerar a lei do progresso e a natureza interna, que é através da exaltação, né, dessas energias, do esforço, né, tudo tem que ter trabalho, e da boa vontade ou boa intenção, unirá as suas forças e abreviará as realizações do que deseja. Porque a natureza externa com a interna é a mesma coisa. Como a natureza interna é vagarosa, a sua natureza é mais rápida, né? Você tem a condição disso, tem o livre-arbítrio, então você coloca a natureza externa acelerada, ela e resolve tudo o que a gente quer. Mas precisa boa vontade e esforço, né? Porque a boa vontade é tudo, viu? É uma coisa que a gente não presta muita atenção, né? A natureza externa vagarosamente realiza e a natureza interna através da exaltação do esforço e boa vontade, né? A gente não dá muita atenção à boa vontade, não, mas ela é tudo. Você pode não saber fazer alguma coisa para ajudar alguém, mas você tem a boa vontade de querer ajudar. Vale mais do que você saber e não ter boa vontade para fazer. Tá certo assim? A boa vontade é tudo. A intenção boa é tudo. É a bússola que direciona o nosso norte, tá certo? Então, é mais ou menos isso, né, que a gente queria explicar, né? Então, nós vamos estudando, né? Para a próxima semana já vamos estudar a virtude do plexo epigástrico, né? Que é fortaleza, né? Ela deve estar aqui, ó, mais abaixo um pouquinho aqui, papapá, 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 e lá, fortaleza epigástrica. Então a gente vai estudar essa vibração aqui, né? Essa gama de vibração, esse aspecto do éter apas, tá certo? Então, meditem sobre tudo isso que nós estamos estudando. Veja bem, nós não estamos estudando o outro, nós estamos estudando a nós mesmos, né? Tudo isso que a gente estudou aqui é da gente, né? Nós vamos fazer isso para a gente. Então, quando as nossas energias, né, nosso centro de força vão descondensando, a gente vai sendo essa energia nova, nessa alta vibração. Então, são as qualidades morais nossas, tá bom? Então, recebam um abraço assênio, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira, se assim Ele permitir.